A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com muita alegria, para levar até vocês o programa A Consolação de Jesus. Um programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. O nosso programa vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã, das 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras, das 16h30 às 17h25. Nosso programa que está entrando no ar através das ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, e também pelo site radioriodejaneiro.digital. Nós, semana passada, trouxemos o ponto que era o ponto que Jesus diz que não vinha trazer paz e sim a espada. Foi um momento de estudo muito interessante, como todos são, a gente vive repetindo isso aqui. Esse ponto é muito importante, esse ponto é muito interessante, todos são muito importantes, todos são muito interessantes. Jesus não trouxe nada que não tivesse importância e que não fosse interessante. Tudo que ele nos trouxe com muito carinho e com muita propriedade. E não só nos trouxe há 2000 anos, ele nos traz ao longo de todos os tempos. E nós hoje vamos dar continuidade do estudo do Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 10, hoje os versículos 37, 38 e 39, que é a renúncia de si mesmo para seguir Jesus. Vamos então à leitura do trecho em questão para podermos dar continuidade com esse estudo tão rico, tão maravilhoso. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Aquele que acha a sua vida, vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim, vai achá-la. Bem, meus queridos amigos e irmãos, está aí o trecho em questão, onde nós temos também como base para que nós possamos compreender o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, logo no princípio, aborrecer pai e mãe, onde Kardec aborda esse ponto. E se nós pudermos também, o segundo item, que é abandonar pai, mãe e filhos, também tem muito a ver com esse trecho em que nós estamos estudando. Mas não vou adiantar, vou pedir aos nossos irmãos que fazem parte aqui do programa A Consolação de Jesus que nos deem a sua opinião, que possam nos ajudar a compreender mais esse ponto de estudo. Oi, meus queridos irmãos, é um prazer e uma alegria imensa estar com vocês aqui mais uma semana para falarmos a respeito dos ensinamentos de Jesus, para que possamos colocar em prática em nossa vida e termos uma vida com serenidade, tranquilidade e que possamos assim viver uma vida mais feliz. A respeito do que o João nos trouxe essa semana, eu peguei aqui o livro O Sermão da Montanha, do autor Rodolfo Caligares, para ler um trechinho para vocês, para começar a falar sobre esse texto de hoje. Está na página 161 do livro
e o título é Buscai primeiramente o reino de Deus. Então diz aqui: por conhecer essa lei é que Jesus nos recomenda: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, querendo com isso significar que os cristãos devem colocar os valores espirituais acima de tudo, pois na aquisição deles é que havemos de encontrar a verdadeira felicidade. Lá no último trecho, compenetremo-nos, pois, de que tudo aquilo que só serve para a existência terrestre é mera vaidade, e seguindo o conselho do Mestre, porfiemos no bem, para merecermos a glória de tornar-nos súditos do reino de Deus. Então, meus irmãos, buscai primeiramente o reino de Deus, que aqui nesse texto que o João leu para nós, Jesus fala: se a gente colocar os nossos pais, os nossos filhos, qualquer pessoa que seja à frente dele que não é digno dele. Jesus aqui está dizendo que tem que ser prioridade na nossa vida. Ele está dizendo que como podemos amar os nossos pais, os nossos filhos ou qualquer outra pessoa, nossa esposa, nosso cônjuge, mais que a Ele. Porque todas as coisas vêm dele e através da comunhão com Deus, com Jesus e com a espiritualidade. Eu, Fabiana, preciso entender que nessa vida, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se não colocá-lo como o primeiro na minha existência, na minha vida, ele não for a prioridade e não tentar seguir os seus ensinamentos, não vivenciar esse evangelho na prática, nada fará sentido na minha vida. Não terei um propósito, não viverei. Na verdade, a gente sobrevive quando a gente não está ligado a essa fonte que é Jesus, quando não colocamos Ele como prioridade na nossa vida. Do que adianta ter todos os bens materiais, né? Uma família, um status, amigos, um bom trabalho, se não estivermos ligados nessa fonte que jorra sabedoria e nos conduz à melhor forma de viver aqui nesse planeta. Sabendo que Jesus deve estar em prioridade na minha vida, tudo vai seguindo de uma maneira mais concreta. A gente vai vendo os quebra-cabeças sendo encaixados de forma correta. Não perdemos tempo nos erros e acertos, embora os erros sejam pedagógicos. Mas quando colocamos Jesus como prioridade, Ele nos guia, Ele envia sua falange para nos acompanhar, amparar e ajudar nas nossas provas, porque estamos atraindo isso, estamos buscando essa ajuda e esse amparo vindo dos céus. E se Jesus ocupar o espaço na vida de cada um de nós, meus irmãos, nós seremos melhores pais, melhores filhos, melhores esposas, melhores amigos e profissionais. Iremos extrair o melhor dessa existência, apesar de vivermos num planeta de provas e expiações. Teremos também gratidão e alegria, pois é assim que quem dá prioridade às coisas celestes é uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que acolhe, uma pessoa que trabalha no bem, uma pessoa também que busca espalhar essa alegria, esse evangelho, essa boa nova que Jesus veio trazer, porque é tão importante que nós sejamos esse exemplo, que nós tenhamos alegria e a gente testemunhe para as outras pessoas como é bom
estar alinhado à vontade divina. Como é bom ter Jesus como a nossa prioridade, ser o primeiro e buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E quem procura a sua vida pode perdê-la. Por quê? Porque nós não podemos estar desligados dessa fonte. Se estivermos desligados de Deus, da espiritualidade, das coisas divinas, vamos secar essa fonte, sermos pessoas sem propósitos. E se deixarmos Jesus viver através de nós iremos testemunhar para as outras pessoas. Elas vão ver o brilho em nossos olhos, na nossa voz, na nossa alegria, na nossa forma de viver, e nós ganharemos a verdadeira vida. Pois é, meus irmãos, ouvindo aqui o João, né, num comentário preliminar, e a Fabi, nossa, que ela trouxe pra gente uma ampla visão justamente daquilo que nós precisamos meditar muito a respeito dessa passagem do Evangelho de Jesus segundo Mateus, né? Então primeira coisa que a gente se depara é o seguinte, né? Nós vamos encontrar no próprio Mateus, né, 19, em Efésios 6, 2, enfim, né, as passagens que nos garantem as palavras de Jesus no sentido de honrar ao pai e à mãe, não é? Aí a gente pensa assim, meu Deus, será que Jesus se enganou quando afirmou que quem ama mais o pai, a mãe, os filhos, né, não é digno de recebê-lo? Né? Não, de forma nenhuma. Ele jamais se enganaria. Isso não iria acontecer de forma nenhuma, tá? Como não aconteceu. O que ele quer dizer é o seguinte, né? Será que eu estou realmente pronto para segui-lo? Será que eu estou realmente pronto para abraçar essa tarefa, não é? E que nada mais me tire do propósito, nada mais me deixe balançar a respeito dessa condição que é seguir Jesus. E para não deixar de falar de espiritismo, não é? Importante lembrar que Emmanuel chegou para o Chico Xavier certa vez e disse assim: Chico, a partir do momento que eu não citar mais Jesus e Kardec, você me esquece e segue Jesus. Por que isso, hein? Não é? Por que isso? Porque ele é a nossa base, ele é a nossa verdade, né? E seguindo Jesus não tem como as coisas darem errado. Como pode dar errado? Se ouvimos dizer muitas vezes, em muitas situações, que a gente pode perfeitamente chegar e dizer assim: o que Jesus faria no meu caso? Essa é a pergunta que nós devemos fazer diante das situações da vida. O que Jesus faria no meu caso? Porque não tem errada. Não tem errada. Na dúvida, segue Jesus, né? E se você já estiver seguindo Jesus sempre, certamente a luz virá mais intensa, né, no porvir, tá? Então, não é que você tenha que deixar de cuidar da mãe, do pai, dos filhos, não é isso. Nem tampouco de deixar de ter amor a eles, não é isso. Mas é não permitir que nada se sobreponha, tá, ao amor a ele, ao amor aos ensinamentos dele, porque ele mesmo disse que é o caminho, a verdade e a vida. A gente encontra também nos ensinamentos, né, que somente poderá ser considerado cristão aquele que toma a sua cruz e segue o Cristo. Enquanto você não toma a sua cruz, né, você não pode ser considerado cristão. Olha, e tomar a sua cruz não é fácil. Porque tomar a sua cruz é toda a sua história, é toda a sua vida, é toda a sua carga de provas, de expiações, de situações que você tem que passar. Mas sabendo sempre de que no comando
tua direção, no comando da tua orientação e da tua destinação, existe luz, existe a verdade, que é o caminho para Deus, ou seja, o retorno de todas as almas, né? As almas, os espíritos encarnados, né? Quando desencarnados, quando retornarem à pátria espiritual, depois de ter vislumbrado tantas e tantas experiências, a fim de que angarie em si evolução, tá? Retornar a um patamar mais elevado, a um patamar bem mais próximo do Criador, não é isso? Das mãos do Criador, que é de onde todos nós saímos, tá? Então, a frase é a seguinte: quem não está disposto a isso não é digno dele. Se qualquer outra coisa na vida, né, me faz esquecer que eu sigo Jesus, né, sem dúvida nenhuma eu ainda careço de algum amadurecimento nesse sentido. Eu estou colocando todos os outros amores na frente, quando na verdade eu preciso, né, ter em mente aquele mandamento maior, que é o resumo de toda a lei e os profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, Fabiana e Renato aí dando seu recado. Importante nós entendermos que Jesus, ele falava dele em três significados, com três significados. O primeiro, ele próprio, Jesus. O segundo, ele como Espírito puro, como aquele enviado por Deus para conduzir as ovelhas que Deus confiou a ele. E o terceiro significado, ele como ensinamento. Em vários momentos, Jesus trata dele como os ensinamentos, o conjunto de ensinamentos que ele veio trazer para nós. Então, quando ele fala, e falaram muito bem, Fabiana e Renato, a respeito desse aspecto mais pessoal, e quando ele fala: aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ou seja, os ensinamentos que Jesus trouxe para nós, que Jesus na verdade traz para nós constantemente, são ensinamentos que fazem parte da nossa existência, não apenas da nossa vida física, mas da nossa existência, de todas as nossas vivências no corpo e fora do corpo. Então, tudo isso que ele nos passa é para que nós nos tornemos cada vez espíritos melhores, espíritos mais moralizados, espíritos mais aproximados dele mesmo, de Jesus. Então, se eu faço aquilo que Jesus me orienta a fazer, eu começo realmente a me transformar, intimamente. E ao me transformar intimamente, eu passo sim a amar automaticamente ou naturalmente ao pai, à mãe, ao filho, à filha. Então, nós precisamos perceber esse detalhe nos ensinamentos de Jesus. Essa, como dizia o Acácio, filigrana, esse detalhezinho que nós vamos compreender então o que é que Jesus está querendo dizer para nós e vamos seguir esses ensinamentos, porque são esses ensinamentos que vão fazer exatamente que nós cresçamos, que nós identifiquemos dentro de nós onde estão os pontos que não estão legais, onde estão os pontos que eu preciso melhorar e onde estão os pontos que eu preciso transformar, corrigir, transformar de dentro para fora. Eu tenho que fazer a tão chamada, tão falada reforma íntima, porque é o que nós repetimos o tempo todo. Quando eu me transformo intimamente, quando eu me melhoro,
quando eu faço a correção daquilo que está equivocado dentro de mim, de nós nos transformamos em pessoas melhores. É a maior caridade que nós podemos fazer, é exatamente a nossa transformação íntima. E aí, naturalmente, nós vamos ser melhores do que fomos no passado, do que somos hoje. Então nós temos sim um trabalho árduo a fazer, um trabalho difícil, mas que vai ser compensado, porque quando nós estivermos melhores, tudo ao nosso redor e dentro de nós vai estar melhor. Nós vamos atrair coisas boas para nós. Nós só passamos pelos problemas tipo doenças, dificuldades de relacionamento, porque nós ainda necessitamos desse tipo de lição. A gente ainda não está merecendo ter boas companhias maravilhosas. A gente ainda merece pessoas difíceis. E nós mesmos somos pessoas difíceis para essas pessoas. Então, Jesus também fala, aquele que não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. Aqui Jesus está deixando claro que a nossa cruz, nós é que temos que carregar. Não é Ele que carrega as nossas cruzes. O que é a cruz? A cruz é aquilo que nós plantamos de errado no passado. É aquilo que nós plantamos no errado ainda hoje. E que volta para nós no símbolo do sacrifício, no símbolo da dor, no símbolo do sofrimento. Esse é o símbolo da cruz e que a gente não pode esquecer jamais. E se eu não for responsável pelos meus pensamentos, atos e palavras, é o que nós devemos ser responsáveis por isso, nós temos que assumir que essas cruzes que nós estamos carregando hoje não são culpa do fulano, do beltrano, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu filho, do vizinho, do meu companheiro de trabalho, do meu companheiro na seara espírita, na seara religiosa. Não, o que está acontecendo comigo hoje, fui eu que plantei no passado. Ah, João, mas existem as provas e existem as expiações. Com certeza, sabemos disso. Mas muitos de nós, a grande maioria, na verdade, nós não temos provação unicamente, nós temos expiação. Lembrando do que disse Kardec, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Ou seja, o espírito que precisa resgatar uma dívida ou dívidas, aquele resgate serve como provação, pois o princípio da doutrina espírita, do ensinamento espírita, o princípio das leis divinas, melhor dizendo, é o princípio da evolução, da melhoria, do crescimento moral do espírito. E com a expiação, certamente ele começa a perceber o quanto ele errou e o quanto ele precisa acertar. Então é isso. Nós vamos, daqui a pouquinho, daqui a uns segundinhos, nós vamos fazer um intervalo para iniciarmos o segundo bloco, mas queremos lembrar que você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus, que é o número 21 98459 3950. 21 98459 3950. Repetindo, este é o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus. Então, como disse, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus, aí com o nosso Leopoldo fazendo a sua colocação. Hoje não teremos o Henrique Parente. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus.
Meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus. Este programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento sob a ótica da doutrina espírita. E nós queremos dizer que o programa A Consolação de Jesus só está no ar porque você contribui para o Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade, que é o grande mantenedor da Rádio Rio de Janeiro e dos programas que nós fazemos. Graças à sua contribuição pelo Clube da Fraternidade, este programa e todos os outros da Rádio Rio de Janeiro estão no ar. Então, se você ainda não é parte integrante dessa família que é o Clube da Fraternidade, e se você pode doar no mínimo R$20 por mês, entre em contato com o telefone 3386-1422, 21-3386-1422, telefone e também o WhatsApp. Se você quiser mandar uma mensagem, é o mesmo número, 21-3386-1422, é o número do Clube da Fraternidade, para que você possa ajudar a manter a programação da Rádio Rio de Janeiro no ar, a manter a Rádio Rio de Janeiro no ar, levando o conteúdo espírita para muitas pessoas que necessitam. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente precisando dessa palavra amiga, desse esclarecimento que só a doutrina espírita nos dá. Jesus falando através dos ensinamentos, das compreensões que nós temos através da doutrina espírita, fica muito mais fácil de compreendermos. Então, vamos contribuir para o Clube da Fraternidade, repetindo, telefone e WhatsApp no mesmo número, 21-3386-1422. Este número é apenas para o Clube da Fraternidade, que é o mantenedor da Rádio Rio de Janeiro. Bem, o nosso ponto de estudo hoje está sendo o capítulo 10 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, nos versículos 37 a 39, que eu vou ler de novo. Diz o seguinte, Jesus: aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Aquele que acha a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa de mim, vai achá-la. Importantíssimo nós olharmos essa explicação de Jesus, essa advertência de Jesus, e entendermos que Jesus não está aqui dizendo que ele quer ser adorado, que ele precisa do nosso amor, que ele necessita ser bajulado. Não é nada disso. O que nós falamos na primeira parte, a Fabiana e o Renato nos ajudaram nessa compreensão, é que ir a Jesus é buscar fazer aquilo que ele nos ensina a fazer. Não é ir num templo, não é levantar a mão e dizer que é seguidor de Jesus, que é cristão, que é espírita, nada disso, porque nós só podemos ser alguma coisa quando nós agimos dentro daquilo, quando nós fazemos o que Jesus nos orienta a fazer. Aí nós estamos realmente indo a Jesus, indo ao encontro dos seus ensinamentos, indo ao encontro das suas instruções para sermos espíritos melhores. Mas nós vamos deixar aqui a palavra com o Leopoldo Pio, para que ele nos dê a sua visão dentro da doutrina espírita acerca desse trecho que nós estamos estudando hoje. Léo. Eu gosto sempre de aprofundar um ou outro tema dos queridos irmãos aqui do programa, quando eles falam antes de mim, de modo que os nossos ouvintes possam desenvolver esse raciocínio junto com a gente e até trazer também as suas próprias questões. E eu acho que Renato e Fabiana colocaram muitíssimo bem a questão
daquilo que deve ser prioridade para nós. E aí eu ressalto que, de forma alguma, Jesus está dizendo que nós não devemos amar ou cuidar dos nossos pais ou dos nossos filhos, mas que esse cuidado, que esse amor, ele deve se dar em função de um amor maior, que é o amor ao nosso Criador. E se a gente parar para pensar um pouco, faz todo sentido, porque os nossos parentes, os nossos pais, os nossos filhos, todas essas condições que nos permitem viver enquanto encarnados, são disponibilizados por quem? Pelo nosso Criador. Então não faz muito sentido a gente separar o amor que nós temos pelos nossos pais ou pelos nossos filhos do amor a Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós colocamos o nosso cuidado, o nosso amor, até de maneira possessiva, especialmente com relação aos nossos filhos, acreditando que eles são uma propriedade nossa. E, na verdade, nossos filhos são uma responsabilidade, são uma missão, são até mesmo um recurso para a nossa evolução. Eu diria até, eu posso falar no meu caso em particular, que eu agradeço muito a Deus a oportunidade de ser pai do meu filho por conta de todo o amadurecimento social, moral, espiritual que ele me permitiu ter, porque os nossos filhos são grandes estímulos à nossa evolução. E isso significa, em última análise, que a gente precisa se desapegar desses sentimentos que a gente chama de amor, mas que não é exatamente amor. Na verdade, a gente só consegue realmente sentir amor pelos nossos pais, os nossos filhos ou qualquer outra pessoa, na medida em que primeiro nós exercitamos o amor pela existência, pela nossa existência enquanto espíritos, enquanto também espíritos encarnados temporariamente na Terra. O que eu estou querendo dizer, aí aproveitando um pouco do que Fabi e Renato colocaram, é que não há por que nós separarmos o amor ao Criador e o amor aos nossos parentes, porque os parentes que nós temos, independente até da relação mais próxima ou mais distanciada que nós podemos ter com eles, na verdade esse parentesco ele só é possível porque o Criador nos deu essa oportunidade. E aí não faz sentido nós colocarmos esse amor com relação aos filhos acima do amor com relação a Deus, porque aí a gente acaba meio que criando um bloqueio com relação a uma oportunidade de evolução que nós estamos tendo e que é, na verdade, uma oferta divina por conta de alguma necessidade nossa, por conta de alguma responsabilidade que nós temos com esse espírito. Ou seja, exercitar o amor ao Criador é, na verdade, um grande vestibular para que a gente possa realmente nos preparar para nos relacionar com os nossos parentes, especialmente esses parentes com os quais a gente tem uma relação de maior intimidade. E nesse sentido, eu acredito que a grande questão que Jesus está colocando, na verdade, talvez sejam duas. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a vida espiritual está acima da vida terrena, que essas relações terrenas que nós temos são apenas um aspecto de uma vida superior, que é a vida moral e espiritual, e que nós devemos colocar a vida material, logo as relações de parentesco, as nossas relações sociais, como, digamos assim, a ponta de um iceberg muito mais significativo, sendo que o iceberg é a nossa vida espiritual e que nós somos espíritos que temos séculos de história e de questões a serem resolvidas. E é por isso que eu chamo muita atenção para essa questão da prioridade. Nós precisamos entender a vida material como uma extensão da nossa vida espiritual, sendo que a vida espiritual está acima da material. E esse é um tema que Fabiana e Renato já colocaram. Em segundo lugar, eu ressalto também que a gente precisa entender essas relações materiais como um exercício das nossas afetividades e que a relação que nós estamos tendo naquele momento, enquanto encarnados, com determinados espíritos, talvez sejam apenas
um mero capítulo de uma história muito anterior. Muitas vezes quem é nosso filho hoje já foi nosso pai, nosso irmão. Nossos pais talvez tenham tido outras conexões de parentesco, de família ou de amizade com a gente. E nesse sentido a gente precisa entender que essa rede espiritual, ela vai trocando de lugar conforme as necessidades e conforme os aprendizados que nós precisamos ter. O que precisa orientar toda essa rede de espíritos ainda em evolução é um amor que está acima de nós, que é o amor que o Criador tem com relação a nós e cuja maior extensão é Jesus Cristo. E é por isso que Jesus deixa muito claro que o amor ao Criador precisa vir antes, porque é Ele que nos permite ter todas essas oportunidades de evolução. Obrigado, Léo. Obrigado. E você tocou num aspecto muito importante, porque o Espiritismo sem a reencarnação, ele não se explica. E sem a reencarnação também, muitas palavras de Jesus não são explicadas. Por exemplo, quando ele fala, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados, imagina aquela pessoa que chora, né, que sofre, que passa por dificuldades e desencarna sem ter sido consolado nesta encarnação. Claro, nós com o conhecimento da reencarnação, do processo da reencarnação, sabemos que aqueles que passam pelas dificuldades, por doenças, no dizer de Jesus, é exatamente essa questão do bem-aventurados os que choram, ou seja, bem-aventurado quer dizer feliz, ou felizes os que choram. Então, essas pessoas que passam, quer dizer, todos nós, né, que passamos por provas e expiações, ou provas ou expiações, estão, na verdade, expurgando, se limpando. É como se nós tivéssemos aquela figura antiga do mata-borrão, né? Que era um instrumento que se usava para limpar, para chupar a tinta, o excesso de tinta que caía. Porque vocês sabem que antigamente era aquela caneta tinteiro, né? Que puxava a tinta, ficava a tinta ali armazenada na ponta da caneta, ia se escrevendo e às vezes a caneta vazava um pouco, né, de tinta. Então usava-se o mata-borrão, que era esse instrumento que puxava ali, que sugava a tinta e diminuía o borrão no papel. E o que nós fazemos quando nós falamos do mata-borrão é exatamente isso. O corpo físico é como se fosse um mata-borrão. E quando nós temos uma doença no corpo físico, essa doença está puxando, está sugando. Claro, isso é entre aspas, tá, meus irmãos? É só para ficar mais didático, para que nós possamos entender direitinho. Suga então essas mazelas espirituais, na verdade as mazelas morais que estão dentro de nós. Então, nós entendemos isso quando Jesus fala felizes, né? Bem-aventurados ou felizes os que choram, pois que serão consolados. Isso é uma afirmação de Jesus. Então, aquele que desencarna ainda com sofrimento, ainda com doenças, com dores, ele vai chegar a um momento que ele vai realmente sorrir, ser feliz, porque vai estar consolado, porque ele conseguiu ultrapassar aquele momento em que esse espírito, ao acordar no plano espiritual, ele percebe que conseguiu então transformar os erros do passado em virtudes. Então, através daquela expiação, através daquela provação, é que nós estamos verdadeiramente trocando o que era errado pelo que é certo, cambiando valores verdadeiros. Então, a reencarnação é um fato, volto a dizer, não dá para explicar muitas palavras de Jesus se não estiver a reencarnação aí presente nos nossos estudos. Porque, como o Léo lembrou, eu posso ter sido filho da minha filha,
Eu hoje tenho uma filha, né, somente. E a gente sabe que no passado nós nos reencontramos porque mais no passado ainda, certamente estávamos juntos. Talvez na última encarnação não tenhamos sido muito bons um para o outro, então a gente vem com uma necessidade de recuperação, de reparo, para que aquilo que era negativo entre nós dois passe a ser positivo pela aproximação afetiva. Nós transformamos o que era raiva, ódio, mágoa em sentimentos mais nobres, em sentimentos realmente que sejam dignos de um verdadeiro cristão. Já aconteceu? Não, mas é um caminho, é um propósito. E aí quando, na passagem que nós estudamos, quando Jesus fala, aquele que não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim, como já falamos, essa expiação, porque isso aqui é expiação, a cruz, quando nós tomamos, é o que nós fizemos de errado no passado, né? Então agora volta em forma de expiação. Então a gente, quando realmente segue buscando aproveitar tudo o que nos vem de, entre aspas, ruim, né? Porque não é ruim, a gente já sabe que não é ruim. Então é isso que Jesus está falando. Quem não aceita a sua expiação não é digno de Jesus, porque a gente não está fazendo aquilo que ele nos ensina. E aquele que acha a sua vida vai perdê-la. Nós já falamos, claro, dessa parte, mas é bom frisar aqui no final do programa. Aquele que acha a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim vai achá-la. São dois tipos de vida. Era a vida que eu estava vivendo até o momento em que eu conheço a doutrina espírita, conheço os ensinamentos de Jesus, e estou falando eu, mas somos todos nós que quando conhecemos os ensinamentos de Jesus, passamos a refletir os nossos atos, as nossas atitudes íntimas, os nossos pensamentos, as nossas palavras, e aí a gente começa a querer mudar, porque aquilo já nos causa um mal. Aquilo que eu fazia antes de forma sem pensar ou até com prazer, hoje já não mais faz bem para mim. Então são duas vidas que são mudadas exatamente porque nós começamos a praticar o Evangelho de Jesus, começamos a praticar os ensinamentos do Mestre. E aí é de cada um, né? Como Paulo de Tarso dizia, daquela questão do homem novo e o homem velho. O homem velho, ele vai desaparecer um dia porque o homem novo toma o lugar, que são as virtudes que nós vamos conquistando. Bom, antes de terminar o programa, eu queria agradecer a Marise, nossa irmã Marise, que falou que fica feliz e as lágrimas vêm aos olhos quando ouve a música Terra, que é a música que termina o nosso programa. A música do Armando Bento, a gente coloca a metade dela numa semana, a outra metade na outra semana, e assim vai, parte 1, parte 2, todos os dias, tá bom? E diz aqui a Marise que contribui com o Clube da Fraternidade. Muito obrigado, Marise, e é um grande prazer ter você aqui com a gente. A Viviane de Nilópolis diz: bom dia, um abençoado sábado para todos, sempre bem colocado sobre o que as pessoas e nós mesmos às vezes nos pegamos pensando o que nós fomos ou o que o outro fez com a gente em outras vidas e não vive presente que é dado para nós, uma oportunidade de se melhorar sempre. Adoro o programa, fique com Deus. Obrigado, minha irmã Viviane, obrigado, fique com Deus também. Aqui a nossa Neide mandou só um oi. Oi. Oi para você também, Neide. A Sandra, ouvinte, ela mandou uma mensagem, apagou, mas queremos registrar aqui a participação da Sandra e mandar um abraço para ela. A Tércia de Nilópolis manda muita paz e harmonia com Jesus sempre, graças a Deus, é isso aí, o que não pode faltar. E mandar um abraço aqui para Carlinda também. Muito obrigado, Carlinda. Bom, vamos então para o próximo tema. O próximo tema é conclusão do discurso apostólico, Mateus 10, 40 a 42.
que nós faremos na semana que vem. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, como é bom saber, Senhor, que os teus ensinamentos representam para nós grande luz, grande refletor que ilumina as nossas vidas. E quando nós, Senhor, conseguimos aplicar cada um desses ensinamentos nas nossas vidas, aí nós também começamos a refletir essa luz. Como diz a prece de Cáritas, que nós, quando aplicarmos verdadeiramente os ensinos de Deus em nossas vidas, refletiremos essa luz e ajudaremos muita gente a caminhar também, seguindo essa luz, como diz Roberto Carlos e o nosso Erasmo, que desencarnou agora, esta semana. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz é claro que é Jesus. Obrigado, Mestre Jesus, pelo teu carinho por todos nós, pelo teu grande amor por cada um de nós, e que sem a tua ajuda, Senhor, fica muito, muito difícil, eu diria até impossível caminharmos e vencermos cada uma dessas batalhas. E essas batalhas, Senhor, hoje nós sabemos, não estão fora de nós. As batalhas estão dentro de nós, estão no nosso íntimo, na nossa mente, e precisamos de Ti, Senhor, para nos ajudar a realmente mudar essa situação. Que a Tua luz, Senhor, e a Tua paz seja com cada um de nós, agora e para todo sempre. Que assim seja. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações, através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas a terra em breve não será mais de provas e expiações, se transformará. E aqui só poderá ficar o rebanho puro de Jesus, que entendeu e semeou o Evangelho e o amor do Cristo. E neste dia, tua vontade, Jesus, será vivida entre irmãos, estejam eles onde estiver. Quem compreendeu teu Evangelho herdará a tua paz aqui no teu planeta, regenerar